Um rapaz de 18 anos se tornou o advogado mais jovem do Brasil. Ele pertence a uma família em que todos são advogados. É tanto advogado que nessa casa as brigas entre irmãos se resolvem em uma espécie de tribunal do júri. Como será isso, hein? Mateus é o caçula dos 3 filhos da Rosilene e do João. O jovem seguiu os passos dos pais e dos irmãos. Olá. Mateus, como vai você? Tudo bem? Ou devo chamá-lo de Prazer. Dr. Mateus? Mateus, sempre Só Mateus? Só Mateus. Prazer, tudo bem? Só Mateus, vamos lá? Vamos lá? Mas uma característica torna o Mateus único. Aos 18 anos, ele comemora a fama de advogado mais jovem do Brasil. Todo mundo advogado aqui. É a façanha dos meus pais de terem convencido todos os filhos a seguir a profissão deles. Conseguimos pegar a família reunida. O pai, João, atua no direito penal e eleitoral. A mãe, Rosilene, também se formou em direito. O filho mais velho, João Neto, é professor na faculdade de Direito aos 27 anos. E a filha do meio, Clarissa, já vai se formar. Ela tem 20. Nessa casa não falta gente estudiosa, mas o Mateus surpreendeu a todos. Já caiu a ficha de que é uma coisa incomum, né? Em geral, as pessoas terminam o ensino médio aos 18 anos, para depois começar a faculdade. No meu caso, foi diferente. Aos 18 eu já estava formado com a OAB. OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ter o registro da OAB significa que o Mateus não apenas terminou o curso de Direito, mas passou no temido exame da entidade. Uma prova em que apenas 1 em cada 4 estudantes consegue se dar bem. Agora ele já pode exercer a profissão. Mas como o Mateus conseguiu adiantar tantos estudos? Com apenas 14 anos, ele passou no vestibular da Universidade de Brasília, mas pela lei não poderia ingressar. Isso porque ainda cursava o último ano do ensino fundamental. O pai recorreu à justiça. Sabia que o filho estava preparado e conseguiu o direito de matricular Mateus, desde que ele provasse ter conhecimento de todo o conteúdo do ensino médio. Em apenas um dia, ele fez 50 provas e conseguiu pular 3 anos de escola. Foi mais difícil passar nessas provas do que passar no vestibular. Mateus tem uma inteligência acima da média. Ele desbancou o irmão mais velho, que até agora era o advogado mais jovem de Brasília. João Neto, que aliás foi professor do Mateus na faculdade, não se incomoda. Isto é motivo de orgulho. A vitória é nossa, nós somos irmãos do Mateus, né? Sim. Os pais sempre incentivaram os estudos. O gênio, ele não nasce pronto. Ele pode ser construído ao longo dos anos, ou seja, é uma genialidade construída. E isso vai depender do desenvolvimento e do apoio que a criança vai ter desde o início. Desde criança, pouco depois de nascer, quando eles sentavam na banheira, a gente já começava a introduzir livros, na época, livros de plástico. Então, incentivamos muito, desde o início, a leitura, a memorização. Rodrigo foi professor de matemática do Mateus. Para ele, o jovem já nasceu com pelo menos parte do talento. Eu atribuo isso, sim, a uma facilidade natural. Ele tinha essa facilidade mesmo. Percebia-se que ele conseguia aprender esses conteúdos de matemática de forma bem mais fácil, né? Entendia o raciocínio por trás e conseguia, né, pelo esforço, né, aplicar tudo isso logo em seguida assim que aprendia. Os pais dizem que não pressionaram os filhos na escolha da profissão. Mas, segundo o Mateus, eles deram sim um empurrãozinho. Quando as crianças aprendiam a ler, por exemplo, ganhavam de presente a Constituição do Brasil. O garoto gostou da leitura e diz que a decisão foi natural. Nunca houve uma imposição, você tem que fazer direito, você vai ser advogado. Isso nunca aconteceu, mas o que houve foi mostrar para os filhos como é legal ser advogado, as partes boas da profissão. Clarissa lembra que o direito estava no dia a dia deles. Eu adorava. Quando ele me pegava na escola e falava: ganhei a causa hoje, filha. Era assim, a sensação, meu Deus, meu pai, meu ídolo. O direito estava tão presente que os pais decidiram criar um tribunal do júri para lidar com as brigas entre os irmãos. A gente estabeleceu logo regras do contraditório aqui. Pelas regras do contraditório, os pais ouvem todas as partes. Quando um fala, o outro fica em silêncio e depois termina que eu vou devolver a palavra. Até que eles colocassem bem os pontos, em seguida eu ia decidir. Às vezes ouvia a mãe também. Às vezes a gente ia deliberar, a gente deliberava depois. Deliberar significa tomar uma decisão, ponderar.
Com 3 filhos em casa, os pais advogados atuavam mais como juízes. Tinham o papel de intermediar os conflitos. A gente brigava muito por controle remoto na sala de TV, lembra? E eu acho que de briga... Eu cheguei primeiro, eu já tava assistindo. Não, você chegou. Aí a gente começava a se estabanar lá, aí o papai chamava e começava. Clarissa, fala. Aí eu começava a falar, ela não tá mentindo, pai. Aí, Matheus, eu não te dei a palavra. Fala, Matheus. Matheus nunca vai esquecer o dia que recorreu à justiça familiar pela primeira vez. Ele havia brigado com a irmã e recebeu da mãe um castigo terrível. Foi proibido de assistir ao jogo do time do coração, o Corinthians. Ele ficou incomodado, mas não é possível. Fui lutar pelos meus direitos. Matheus, com apenas 10 anos, impetrou mandado de segurança. Ação que protege os direitos do réu. Ele redigiu, me lembro direitinho, venho impetrar o habeas corpus, ele deve ter pedido a ajuda para o irmão mais velho, João, impetrar o habeas corpus, pedir a liminar, disse que era irrazoável, não era razoável a punição com a ação que ele tinha feito. Ele comentou bem, eu ouvi, em seguida passei para a mãe foi favorável por telefone, e aí eu concedi a liminar. E ele foi correndo para a sala para assistir o jogo. Juiz bom esse, hein? Decidiu rapidinho. Mas mantive o contraditório também. E ainda ouvi o Ministério Público e a Rosilene. Matheus já começou a trabalhar no escritório do pai. Depois do expediente, tira o terno e vai curtir a vida como qualquer jovem de 18 anos. Ele adora filmes de ação e basquete. O jovem talentoso está cheio de planos para o futuro. Me tornar um advogado consolidado que atua em causas interessantes, em causas importantes para o Brasil. Esse é o meu objetivo. Mas se engana quem pensa que os projetos são apenas profissionais. Quero construir uma família. É o maior desafio de todo ser humano, assim, você conseguir ser satisfeito no seu trabalho e ao mesmo tempo satisfeito na sua vida amorosa, com seus filhos, com a sua esposa, etc. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.